Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Sou fã da GV, tanto que eu gostaria de começar mostrando um filme, um breve filme que foi feito por estudantes do curso da uma aula de empreendedorismo em 2007, que eles fizeram uma entrevista. E depois eu gostaria que esse nosso encontro fosse mais um bate-papo do que simplesmente uma palestra. Assim, eu quero contar algumas coisas para vocês complementares a esse filme. E depois que a gente converse um pouco, porque, enfim, muitas histórias se passaram na minha vida profissional desde que eu sou mais jovem até do que a maioria de vocês aqui, porque eu comecei a trabalhar bem cedo. E então vamos lá, vamos ver o filme? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com o desejo de me tornar independente. Era uma época em que ser independente dos pais era muito bacana, quanto antes melhor. Eu comecei trabalhando com artes, porque eu estudava música, eu dava aulas para crianças. E quando eu tinha já 22, 23 anos de idade, eu fazia faculdade de comunicação visual, fui trabalhar no MAN, no departamento de exposições, e vendo todas as dificuldades que aconteciam lá, de patrocínio, público, verba, eu tive uma ideia. Minha ideia foi montar uma empresa que pudesse atender às necessidades de suprir com a falta do que eu sentia que tinha no MAN. O MAN não tinha patrocinadores, porque não tinha grande público, não tinha grandes exposições, e não tinha patrocinadores, porque não tinha público, e criou-se ali um ciclo vicioso. Era uma característica muito forte na época, não só lá, mas em várias instituições no Brasil. E eu resolvi montar uma empresa que pudesse trabalhar diretamente com patrocinadores e desenvolver projetos em comum. Então eu comecei a partir do princípio de que o Brasil precisava ver artistas de fora, precisava trazer exposições para cá. E eu comecei a bater de porta em porta com empresários, buscando apoio para algumas ideias que eu já estava tendo, de trazer exposições de fora para cá. E para isso, a primeira coisa que eu percebi que eu precisava era de um apoio de alguém, porque, por exemplo, eu precisava de um local para a exposição ser realizada. Então eu fui atrás de amigos. Eu busquei um encontro com a Luísa Estrina, que era uma amiga minha já na época, minha amiga até hoje. Ela tem uma galeria, é uma das galeristas mais antigas do Brasil, e ela topou entrar comigo nessa empreitada, oferecendo o espaço dela para receber essa exposição que nós queríamos trazer. Ela entrou comigo como uma apoiadora importante. Nessa altura, eu tinha uma ideia e eu tinha já um espaço para realizar essa primeira ideia. A Luísa Estrina me ajudou também a desenvolver essa ideia em relação a esse espaço, me mostrando quais eram os elementos que eu precisava ter para que essa exposição se realizasse. Eu precisava de um curador, eu precisava de um texto, eu precisava de um catálogo, eu precisava de convite, precisava de um coquetel, precisava divulgar para a imprensa, precisava transportar as obras de fora para cá, com seguro pago, precisava de... enfim, tudo isso eu fui aprendendo com ela. Aí, então, eu elaborei um projeto, fiz um orçamento de o que eu precisava, e o que eu precisava, então, no momento, era de um patrocinador. O que eu fiz? Falei, bom, acho que eu poderia falar com publicitários, porque os publicitários reúnem um grande número de empresas. Com a cara e a coragem, eu liguei para nada mais, nada menos do que para a W Brasil e para a DM9, não os conhecia, não tinha ninguém para me apresentar, peguei realmente o telefone deles, e telefonei para marcar uma reunião dizendo que eu tinha um projeto para apresentar de arte contemporânea. Marquei a reunião, e o que valeu muito, porque para os bons resultados que eu obtive desses encontros, foi o meu poder de persuasão, porque eu acreditava muito naquela ideia, eu acreditava muito que aquilo seria um projeto que vingaria, que seria bacana, e eles confiaram em mim.
O encontro com esses dois publicitários, essas duas empresas de publicidade, mais outras empresas que eu visitei na época, que eu visitei centenas, dezenas, não me lembro, mas eram muitas empresas, me garantiram um retorno. Eu já tinha ali em mãos algumas pessoas interessadas em me apoiar com o produto ou com o dinheiro para que o projeto se realizasse. E eu me deparei nesse momento com uma questão importante. Eu precisava de dinheiro para transportar as obras, então era uma coisa de relações internacionais. Eu precisava de dinheiro para fazer um catálogo, que eu já tinha uma empresa que dava papel, a gráfica que imprimia de graça, mas eu precisava emitir notas por serviços. Então eu me deparei com a burocracia necessária. Eu precisava abrir uma empresa, eu precisava ter uma empresa, emitir notas fiscais, eu precisava existir juridicamente. Com uma empresa aberta, que veio se chamar Isabela Prata Consultoria de Artes, por orientação da W Brasil, que foi uma agência que ficou super próxima de mim na época, eu e o capital que eu tinha já do meu primeiro investidor, que era o meu marido, eu pude realizar esse primeiro projeto, junto dos apoiadores todos que patrocinaram essa exposição. E esse projeto se chamou Das Américas, era uma exposição de 6 artistas. Nós trouxemos esses artistas para cá, eles vieram de Nova York e da Alemanha, de galerias que nós fizemos contatos. E a exposição foi um sucesso, assim. Teve público, teve repercussão na mídia espontânea, e a partir daí não parou de aparecer ideias, e a gente não deixou de ter vontade e desejo de realizá-las. Eu falo a gente porque aí eu já tinha outras pessoas trabalhando comigo, pessoas que tinham desejos como os meus, pessoas que topavam trabalhar independente de quanto íamos ganhar, porque as exposições, na maioria das vezes, os nossos projetos custavam exatamente o que a gente tinha que pagar. Quer dizer, a gente estava juntando um pouco de aprendizado com exercício, com estágios e desejos. E o nosso grande trunfo era o brinde final, assim, pelas nossas conquistas. Foram basicamente 10 anos, sem parar e com muitas indas e vindas no nosso emocional, não só o meu, mas de toda a equipe. Algumas dificuldades que eu tinha que suprir de conhecimento, então ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu estudava, porque eu tinha que fazer cursos complementares àquelas ações que eu estava me propondo a fazer. E eu trabalhava, com 30 anos de idade, eu trabalhava 18 horas por dia. Apesar de todas as dificuldades, eu persisti, fiquei um tempinho sem trabalhar para repensar algumas coisas e retomei, transformando a empresa Isabela Prata Consultoria de Arte na empresa que está por detrás do novo projeto que se chama Escola São Paulo, que é um projeto novo que eu acredito muito, onde está inserido toda a minha experiência, bagagem, para atender todo esse público que eu conheci nesses anos que eu fiz consultoria e produção de projetos. E a Escola São Paulo é um espaço para cursos, palestras, workshops na área cultural. É um projeto educativo complementar para qualquer pessoa de qualquer idade, seja universitário, já um profissional ou jovens ainda se graduando. E é um espaço que com prazer eu vou ter todos vocês alunos da GV quando vocês quiserem. Obrigada.